Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas. Elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor universitário de Direito Civil e Processo Civil, também professor de cursos preparatórios para exames da OAB e concursos públicos em geral. E este é o nosso curso objetivo de Teoria Geral dos Contratos. É bem verdade que eu também vou trabalhar com vocês algumas espécies contratuais que são mais comuns em prova, mas o nosso foco principal está na teoria geral dos contratos, ok? Este curso faz parte de um projeto maior. A ideia é gravar todo o direito civil de uma forma objetiva, de uma forma mais direta e oportunizar, então, a vocês que adquiram módulos individuais, módulos separados ou o curso inteiro de direito civil, evidentemente, com um preço aí diferenciado, ok? Agora, para tanto, eu quero lhe pedir um favor. Sim, eu sei que você adquiriu esse curso, pagou por ele, né? Agora vai então fazê-lo até o final, mas eu quero lhe fazer um pedido que é para compartilhar esse projeto com os seus colegas. Compartilhar nas suas redes sociais, me marque lá no Instagram, no Facebook, compartilhar com os seus colegas de turma, se você ainda está na faculdade, né, para que outras pessoas também tenham acesso a esse material. Se você está se preparando para exame da OAB ou concursos públicos, compartilhe ali com os seus amigos de labuta, né, no estudo em busca da aprovação na OAB, em busca da aprovação no concurso desejado, enfim, né, vamos tentar difundir esse projeto para que muito em breve a gente tenha a possibilidade de melhorar, sim, de melhorar o nosso curso, melhorar a iluminação, melhorar
som, melhorar a nossa plataforma, alguns detalhes ali referentes à nossa plataforma, inovar na metodologia, talvez um aplicativo, enfim. Agora, para que isso aconteça, é importante que esse projeto chegue ao máximo de pessoas possível. Por isso é que eu lhe peço esse favor, né? Lhe peço essa gentileza de compartilhar com os seus colegas, de compartilhar nas suas redes sociais. Ainda antes de nós começarmos a nossa aula, como esse é o encontro de abertura, por assim dizer, eu quero lhe informar como vai funcionar a nossa metodologia. Exatamente. A metodologia que eu pensei para esses cursos objetivos envolve um ciclo de estudos dividido em 3 partes. Imagino que você já tenha identificado aí na plataforma a nossa apostila didática, que é uma apostila bem completa, e que eu sugiro você faça a leitura antes da videoaula, para que assim você consiga ali obter alguma noção geral, alguma compreensão do tema que nós vamos trabalhar aqui em videoaula. Perfeito? Aí no segundo momento, o nosso encontro, e um terceiro momento você colocará o conhecimento à prova, através de um banco de questões de exames da OAB, questões de concursos públicos, para que você não apenas aprenda o conteúdo, mas consiga observar de que forma ele é cobrado em concursos públicos, cobrado em provas, porque eu sei que muitos de vocês pretendem realizar, seja na faculdade, ou exame da OAB, ou concursos públicos, enfim, ok? Dito isso, vamos à nossa aula, nosso primeiro encontro do curso objetivo de Direito Contratual. E, evidentemente, nós vamos começar pelo começo, pela introdução à teoria geral dos contratos. Eu não consigo, não é nem didático que nós adentremos aí alguns aspectos específicos da teoria geral dos contratos sem antes estabelecermos uma base forte para a construção do conhecimento específico. Então, vamos começar pelo começo, vamos começar assim por uma introdução ao direito contratual. Dessa maneira, primeira pergunta é: o que é um contrato? Qual é a natureza jurídica do contrato? Imagino que você já saiba a essa altura que quando a gente questiona no direito civil acerca da natureza jurídica de algum instituto, nós estamos questionando sobre a localidade desse instituto, a localização desse instituto, melhor dizendo, naquele gráfico, naquele mapa mental do fato jurídico. Você se lembra lá de Direito Civil 2, né, do terceiro livro da parte geral, livro dos fatos jurídicos, e aquele mapa mental que a gente costuma construir, fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, conserva, transmite, extingue direitos e obrigações. Fato jurídico em sentido amplo pode ser um fato natural, pode ser um fato humano, fato natural ordinário, extraordinário, você se lembra? Pois bem, qual é a natureza jurídica do contrato? Onde o contrato está localizado dentro desse mapa mental? Onde? Exatamente. O contrato tem natureza jurídica de negócio jurídico. Os atos jurídicos lícitos, eles podem ser atos jurídicos em sentido estrito ou negócios jurídicos. E a grande diferença entre essas duas espécies de atos jurídicos lícitos é que o ato meramente lícito, ele tem efeitos previstos em lei. Enquanto nos negócios jurídicos,
O agente não apenas manifesta a sua vontade, mas ele escolhe os efeitos que dela decorrerão. Os negócios jurídicos são marcados pela autonomia, pela liberdade. Através do negócio jurídico, o agente ou os agentes manifestam as suas vontades com liberdade, com autonomia, podendo escolher os efeitos que delas decorrerão. Evidentemente que essa autonomia não é absoluta, né? Nós vamos até comentar alguns princípios, ainda na aula de hoje, que reforçam a limitação da autonomia. Mas ela existe. Ela existe. E o maior exemplo de negócio jurídico é o contrato. Nós temos outros negócios jurídicos, sim, mas o maior exemplo de negócio jurídico é o contrato. Então você já pode aí tomar nota. O contrato tem natureza jurídica de negócio jurídico. Negócio jurídico. Agora, com relação ao conceito, o nosso Código Civil não apresentou um conceito de contrato. E eu nem acho que é papel do legislador fazer isso. Mas o Código Italiano nos traz um conceito que dá para aplicar também no direito civil brasileiro. Você sabe que no direito civil italiano, né, encontram-se as nossas raízes. Então, dá para aproveitar sim. Código Civil Italiano, lá no artigo 1321, ele vai dizer que o contrato é o acordo de duas partes ou mais para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial. Patrimonial. Contrato é um acordo entre duas ou mais partes para constituir, regular ou extinguir relações jurídicas patrimoniais. Agora, vindo para o Brasil, eu sei que isso pode parecer um pouquinho exagerado para um curso objetivo, mas não. Eu entendo que essa primeira parte ela realmente é muito importante. Então você pode talvez imaginar que o professor Stanley trazer doutrina para esse curso é exagero. Não, confie em mim. Vem comigo e você vai entender melhor as regras específicas da teoria geral dos contratos, tendo uma boa noção do que é contrato. Então, além desse conceito lá do direito italiano, eu também trago aqui aquele que para mim é um dos maiores civilistas do Brasil, Flávio Tartucci. Se você é meu aluno na faculdade, você bem sabe que eu gosto muito do Flávio Tartucci. Sim, sou fã do Flávio Tartucci. E não poderia, então, deixar de citá-lo num momento introdutório. O professor Flávio Tartucci ele vai dizer que o contrato é o ato jurídico bilateral. E isso eu já quero destacar. Vou aprofundar um pouquinho melhor, mas eu já quero destacar. Tá? O contrato é um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criados pelo acordo de vontades ou por outros fatores acessórios. Ainda num sentido semelhante, Maria Helena Diniz, também a grande civilista, né? Ela nos diz que o contrato constitui uma espécie de negócio jurídico de natureza bilateral ou plurilateral, dependendo para sua formação do encontro da vontade das partes por ser ato regulamentar de interesses privados. Contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesse entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar, extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Ok? Deu uma boa lida comigo? Acompanhou a minha leitura?
Por que que eu fiz questão de trazer esse conceito do Código Civil Italiano, do professor Flávio Tartucci e da professora Maria Helena Diniz? Porque esses conceitos nos revelam duas características que são próprias do contrato. Primeira característica é a bilateralidade. É a bilateralidade. Veja bem, não existe contrato se o negócio jurídico for unilateral. Espera lá, professor, como assim? Como assim? Porque eu aprendi na faculdade que tem uma classificação de contratos que divide os contratos em unilateral, bilateral e plurilateral. Como assim o professor agora diz que não existe contrato unilateral? Foi isso que eu disse? Em algum momento eu disse que não existe contrato unilateral? O que eu falei é que o contrato nunca será um negócio jurídico unilateral. Eu não falei que não exista contrato unilateral. Essa é uma espécie que, inclusive, nós vamos estudar na próxima aula, onde enfrentaremos a parte referente à classificação dos contratos. Eu vou trabalhar com vocês as classificações de contratos e uma delas me diz que existe um contrato unilateral. Mas, mesmo este tal contrato unilateral é um negócio jurídico, pelo menos bilateral. Como assim, professor? Vocês vão observar que quando a gente fala em contrato unilateral, existem duas pessoas em polos distintos. Só que apenas uma delas é devedora. Então, quando a gente fala em contrato unilateral, nós não estamos pensando no número de sujeitos, mas sim se existe ou não existe contraprestação contratual. Agora, na introdução, nosso pensamento é outro. Numa relação contratual, imperiosamente, existirá no mínimo dois sujeitos, em polos distintos. É por isso que o contrato, necessariamente, será um negócio jurídico, no mínimo, bilateral. Ele pode ser plurilateral, é verdade, mas pelo menos dois sujeitos em polos distintos nós precisamos. Pelo menos. Senão não há contrato. O contrato ele depende de um acordo de vontades. Não existe acordo de vontades nos negócios jurídicos unilaterais, receptícios ou não. Como é o caso do testamento, como é o caso da promessa de recompensa. Ok? Ok até aqui? Então, primeira característica aí que nós temos acerca dos contratos. Os contratos são negócios jurídicos, no mínimo, bilaterais. E uma segunda característica, essa que eu confesso, há uma certa divergência doutrinária. Tá? Então, se você está na faculdade, especialmente, verifique como o seu professor te passou isso. Porque eu não quero gerar intriga, eu não quero gerar um conflito entre você e seu professor. Tá ok? Existe uma certa discussão. Eu me afilio à ideia de que o contrato ele sempre será patrimonial. Tá? Há doutrinadores, né, que buscam ali algumas figuras que consideram como contratos e que não têm finalidade patrimonial. Eu, particularmente, não concordo com esse posicionamento. Eu enxergo uma diferença entre contrato e convenção. A gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso, porque nós ainda estamos na introdução. De maneira que, ao meu ver, e obviamente não é assim, o posicionamento do professor Stanley, né? Porque quem é o professor Stanley na fila do pão?
lá no interior de Minas, né, os meus colegas na adolescência falavam isso. Quem é esse tal aí na fila do pão? Quem é o professor Stanley na fila do pão? É o meu posicionamento abalizado em doutrina, evidente. A corrente doutrinária que eu sigo me diz que não existe contrato sem finalidade patrimonial. E para mim isso é lógico, porque o contrato é fonte de obrigação. E você sabe que nas relações obrigacionais nós temos um sujeito na condição de credor e outro na condição de devedor. As relações obrigacionais, elas são patrimoniais. E aí, quando eu considero que contrato é a principal fonte de obrigação, realmente eu chego aí ao posicionamento, mas insisto, não é unânime, de que o contrato ele será necessariamente patrimonial. Porque ele vai estabelecer um vínculo de crédito e débito. Seja de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, mas haverá uma prestação patrimonial a ser cumprida. Ok? Então essas são as duas características que eu vislumbro. O contrato, ele será necessariamente um negócio jurídico bilateral ao menos, né? É evidente que ele pode ser plurilateral. E de conteúdo sempre patrimonial, que vai determinar aí a aquisição, a modificação ou a extinção de direitos e deveres. Ainda considerando que o contrato é um negócio jurídico, então não tem como eu deixar aqui de comentar acerca dos requisitos de validade. Eu sei que os requisitos de validade nós estudamos lá em Atos e Fatos Jurídicos, né? Quando analisamos aquela famosa escada ponteana. Só que o contrato é um negócio jurídico. Então eu não consigo falar sobre contrato sem refletir aqui sobre os requisitos de validade. Aqueles que estão previstos lá no artigo 104 do Código Civil. Artigo 104 do Código Civil nos apresenta os requisitos de validade dos negócios jurídicos. E lá o legislador diz então o seguinte: a validade do negócio jurídico requer, inciso 1, agente capaz, inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. E não está aqui no artigo 104, mas nós também podemos incluir como requisito geral de validade a vontade livre. A vontade livre. São requisitos gerais de validade dos contratos. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e a vontade livre. E a vontade livre. Ok? Então, veja bem. Alguns requisitos subjetivos. Vamos dividir esses requisitos em duas classes, né? Requisitos subjetivos e requisitos objetivos. Requisitos subjetivos são aqueles que estão relacionados ao sujeito ou aos sujeitos. E assim como eu disse, o contrato ele dependerá de duas ou mais pessoas para existir. Duas ou mais pessoas em polos distintos para existir. Existindo, essas pessoas elas ainda precisarão ter capacidade genérica. E aqui eu me refiro à capacidade de fato, não à capacidade de direito. Lembre-se que a capacidade de fato é a aptidão para exercer pessoalmente os direitos e deveres na ordem civil. Os artigos 3º e 4º do Código nos apresentam ali um rol de incapazes.
alguns incapazes absolutos e outros incapazes relativos, relativamente. São absolutamente incapazes à luz do artigo 3º do Código Civil, os menores de 16 anos. São absolutamente incapazes, à luz do artigo 3º do Código Civil, os menores de 16 anos e só eles. Lembre-se disso. Não há outros absolutamente incapazes. Até tem ali a condição do índio, mas o índio é regulado por lei especial. Conforme posto no Código Civil, só há uma categoria de absolutamente incapaz. Só há um critério definidor da incapacidade absoluta, que é o critério etário. Menores de 16 anos. São relativamente incapazes, à luz do artigo 4º do Código Civil, os maiores de 16 anos, menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade e os pródigos. Professor, por que o senhor está falando sobre capacidade numa aula de teoria geral dos contratos? Porque o contrato é negócio jurídico. E o primeiro requisito de validade do contrato é a capacidade do agente. Então, a priori, a parte do contrato há de ser um plenamente capaz. Eu digo a priori porque os incapazes, de fato, poderão excepcionalmente figurar em relações contratuais desde que a incapacidade seja suprida. E lembre-se, a forma de suprimento da incapacidade absoluta é a representação. E a forma de suprimento da incapacidade relativa é a assistência. Se um absolutamente incapaz pratica um negócio jurídico sem representante, sem representação, o negócio será considerado nulo. Artigo 166 do Código Civil. Se um relativamente incapaz celebrar um negócio jurídico sem assistência, ele será anulável, à luz do artigo 171 do Código Civil. Perfeito? Então, por isso que estou aqui recapitulando esse ponto da parte geral com vocês. Agora, existem situações em que a capacidade genérica não basta. Posso eu ser plenamente capaz e a outra parte também. Mas não bastará. Não bastará. Há situações em que as partes precisam mais do que capacidade. Elas precisarão de legitimação. E por legitimação, entenda uma capacidade específica, uma capacidade especial. Existem contratos que demandam uma capacidade especial para a sua celebração. Capacidade especial esta que nós chamamos de legitimação. Legitimação. Ah, professor, dá aí algum exemplo? Sim. Dou sim. Exemplo: compra e venda celebrada entre ascendente e descendente. Venda celebrada de ascendente para descendente. Como regra é anulável. Exatamente. Como regra, mesmo eu sendo plenamente capaz e o meu pai também, eu não posso comprar algo dele. Mesmo eu sendo plenamente capaz e o meu pai também. Eu não posso celebrar
uma compra e venda com ele. Por quê? Porque não basta a capacidade nesse caso. Nesse caso, eu preciso de legitimação, que será obtida através do consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do vendedor, ou seja, do consentimento dos meus irmãos e da minha mãe. Aí eu serei legitimado, então. Perfeito? Ainda com relação aos requisitos subjetivos, além da capacidade genérica, às vezes legitimação, eu preciso também de livre consentimento. A minha manifestação de vontade não pode estar viciada. A minha manifestação de vontade tem que ser livre, livre de vícios. Existem alguns vícios que inquinam, né, que invalidam o negócio jurídico, porque afetam esse livre consentimento. É o caso do erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e lesão, melhor dizendo, que a fraude contra credores ela já é vício social, né? Fraude contra credores já é um vício social. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Apenas aqui para elucidar, suprimento da incapacidade absoluta ocorre por meio da representação, o suprimento da incapacidade relativa pela assistência. Se um absolutamente incapaz praticar um negócio jurídico sem representação, esse negócio jurídico será considerado nulo. Artigo 166, inciso 1. Se um relativamente incapaz praticar um negócio jurídico sem assistência, ele será considerado anulável à luz do artigo 171, inciso 1. Com relação aos defeitos do negócio jurídico, 5 são os vícios de consentimento. 5 são os vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Mas aproveitando aqui a deixa, já falo também sobre os vícios sociais, que são aqueles em que o indivíduo sabe exatamente o que está fazendo, mas pratica o negócio com a intenção de prejudicar terceiros. 2. Fraude contra credores e simulação. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores são causas de anulação, causas de anulabilidade. A simulação é uma causa de nulidade. Também reforço, é sempre prudente dizer que hoje alguns doutrinadores não consideram a simulação como um defeito do negócio jurídico. Mas ninguém nega, porque isso está na lei, que é uma causa de nulidade. Eu mantenho aqui essa organização porque eu entendo que ela é a mais didática. Você perceber esses 7 vícios e identificar que de todos eles, só a simulação gera nulidade absoluta. Ok? Com relação aos requisitos objetivos, o objeto precisa ser lícito, ou seja, não proibido por lei, precisa ser possível, tanto material, leis da física, como juridicamente. Exemplo de objeto juridicamente impossível é a alienação de herança de pessoa viva. O objeto precisa ser determinado ou determinável, e se eu considero que o contrato é patrimonial, ele tem que ser economicamente apreciável. E fecho aqui essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro bloco, ressaltando que quando a gente fala em requisito formal, o legislador lá no artigo 104 diz, né, que o negócio jurídico depende da forma prescrita ou não defesa em lei. É sempre bom lembrar que o nosso país adota o princípio da liberdade de formas. Então, como regra, o negócio jurídico não depende de forma especial para a sua validade, podendo até ser verbal. O negócio jurídico ele não depende de forma especial para a sua validade. Artigo 107. Excepcionalmente, há situações em que a lei determina que uma forma é da substância daquele negócio jurídico. E assim sendo,
ela precisará ser observada sob pena de nulidade absoluta, artigo 166, inciso 4. Como é o caso da alienação de imóvel cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Artigo 108 do Código Civil, depende de escritura pública. Se eu não fizer por escritura pública, nulidade absoluta. Ok? Nós vamos parando aqui o primeiro tempo, o primeiro bloco. As nossas aulas sempre terão 2 partes de meia hora, para você poder dar uma relaxada, beber uma água, dar uma esticada. Então a gente vai parando aqui o primeiro bloco dessa nossa primeira aula do curso objetivo de Direito Contratual. Até daqui a pouco.